Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço. Já com Preto no Branco circulando nas bancas, nas ruas, com a edição desta sexta-feira, mais uma, rumo ao ano 5, estamos aqui com o nosso podcast Batendo o Guizo, o veneno da política, e mais uma vez recebendo a visita, convidamos e teve agenda, está conosco o advogado Tiago Kozak, ele que também é prefeiturável e que estava agora até recentemente compondo a bancada do programa Estúdio News, da Rádio Estúdio, um programa matutino, e agora, por força da legislação, se afasta porque, confirma agora já perguntando, enquanto o saúdo, vai mesmo enfrentar as urnas, doutor Tiago. Um abraço. Bom dia, Miguel. Satisfação novamente estar aqui. Muito obrigado pelo convite, agradeço a equipe Preto no Branco, em especial a sua pessoa, o Luciano também nos dando suporte. Na verdade, só uma correção. Prefeiturável não, né? Pré-candidato a vereador. Eu falei prefeiturável? Me levou, né? Não, fico feliz. E sabe por quê? Porque antes de nós começarmos aqui, nós estávamos falando de prefeituráveis, né? Exatamente. Como é que fica aqui, como é que fica ali. Mas então vamos corrigir. Pré-candidato a vereador e logo depois vou perguntar. E o prefeiturável do Dr. Tiago, quem vai ser? Com a palavra. Obrigado, Miguel. Exatamente, eu bati aí o martelo, como se diz. Pré-candidatura mais do que certa. Inclusive ontem tivemos o lançamento da chapa do Novo, com a presença do Deltan Dallagnol. Muitas pessoas presentes e o evento foi melhor do que esperado. Olhando para o pessoal que está aqui nos acompanhando, isso é importante, doutor, e eu sempre faço questão de alertar nesse sentido. O Novo vai ter candidato a prefeito, amanhã ou depois na convenção. Pode ser que o hoje prefeiturável Henrique Mecabô redirecione e vá ser vice de alguém ou tome outro caminho. Como é que os senhores e senhoras que estão na lista de pré-candidatos à vereança em Cascavel estão vendo essa situação? Exatamente, Miguel. A pergunta é pertinente porque todos querem saber. Inclusive as pessoas que eu converso, amigos, pessoas que eu me apresento como pré-candidato, perguntam com quem que você está? Quem que é o seu prefeito, o seu prefeiturável? No caso, como as pessoas não entendem essa regra de pré-candidato, elas já perguntam quem que é o seu prefeito. E o meu prefeiturável, vice-prefeito, no caso novo, ou pré-candidato, vice-prefeito, desculpa, não, pré-candidato a prefeito novo, é o Henrique Mecabô. E ontem ficou mais do que certo isso, com a vida do Deltan. Futuramente, se houver, a gente não pode dizer na política que nunca será, não vai acontecer. Aí já está fora. Hoje é prefeiturável ainda, trabalhando para isso e passando para vocês. Trabalhando forte, se preparando, caminhando aí todo. Agora você fala que se apresenta ao eleitor. Como é que é essa apresentação? Quem é você? Da onde vem? E por que de repente, de um trabalho profissional, ativo, sabemos que não falta trabalho na banca e tal, vai ter que dar uma parada na atividade profissional, deixar um pouquinho em segundo plano para se dedicar a um projeto político. Quem que é Tiago Kozak? Legal. Meu nome completo, na verdade, é Tiago Xavier Kozak, Me apresento como Tiago Kozak. Eu sou natural de Cascavel, nascido em Cascavel, minha família é de Cascavel. Sou o mais velho de 4 irmãos, iniciei, por evidente, os meus estudos em Cascavel. Fiz pouco tempo até um vídeo no colégio Emília Galafassi, que eu tenho orgulho, colégio municipal, colégio público. Às vezes as pessoas acham que a gente nasceu em berço de ouro, que é uma pessoa rica, abastada, e não. Estudei muito, trabalhei muito para chegar nessa posição que hoje estou, e a política ela sempre me chamou a atenção, porque eu tenho convicção que é através da boa política que nós podemos fazer a transformação que tanto queremos, correto? Talvez não chegaremos ao ideal, mas com certeza nós temos capacidade e potencial para melhorar cada vez mais. Então, esse é o meu propósito, vim para contribuir de forma positiva para a política. Agora, é mais fácil, mais cômodo ficar fora, né? Só cômodo você criticar, a parte do estilingue, aquela que faz a pontaria, a borracha para atirar em alguém. E o senhor está dando uma dobrada nisso, o senhor está indo para a linha de frente. Exatamente, Miguel. Aquela época de WhatsApp, do sofá, de reclamar, inclusive eu me colocando
à disposição e já estando nessa caminhada, conversando, me apresentando, eu vou descobrindo que não é fácil, né? Muitas críticas que às vezes a gente faz lá do sofá, quando a gente está na caminhada, a gente vê que não é bem assim, que não é bem isso, correto? Inclusive eu aprendo todos os dias, inclusive contigo, né, como jornalista, na sua coluna, nas conversas, né, no nosso bate-papo do café, com outras pessoas também do meio político. Você tem um mentor, vamos dizer assim, que é escolado nisso aí, até pela questão da família e pela veia que tem, que é o Duca Cid Prandtl da rádio. Exatamente, o Duca Cid. E ele gosta da ideia de ver você no parlamento, já me disse isso. Gosta da ideia, inclusive a família Cid Prandtl, um abraço ao Duca, ao Dr. Carlos também, ao Nico. Tive apoio lá atrás, né? De toda a família dessa ideia. Importante. Em relação a essa ideia. Então, e aí as pessoas à minha volta, amigos, familiares, também aprovaram. Família entrou junto a família, na ideia? Com certeza. Principalmente a minha esposa, por evidente. Sim, né? Claro. Como eu me apresento e sou cristão, praticante, e não posso jamais, né, me afastar do que a palavra de Deus diz. Né? Homem e mulher... Sim. Né, se uniram são um só. E não é só na conversa, tem que dar o exemplo, né? Tem que praticar isso em casa. Minha esposa teve a participação completamente ativa no sentido de me autorizar, né, de concordar comigo. Agora, a questão toda de aprendizado na atividade profissional, no direito, na rádio agora que você está atuando aí de uma maneira bem efetiva, importante ouvir o povo. Como é que o senhor está fazendo isso? Tem uma integração? Dá para dizer assim, não, o Tiago conhece Cascavel, o Tiago sabe como é que é a necessidade da Zona Norte em relação à Zona Sul, ou então ao Centro, ou então à Zona Oeste e tal. Está fazendo esse dever de casa aí? Estou fazendo, Miguel, e é claro que a gente não pode ser aqui despreparado e dizer que conhece tudo. Lógico. Ninguém conhece tudo. Cidade desse tamanho. Exatamente. E a gente tem que estar preparado e analisar a função pela qual estou buscando, né, que é uma cadeira ali no parlamento. E a gente vai representar segmentos da sociedade. Ontem, por exemplo, né, eu tenho esse propósito, mais a pauta ligada à família, às crianças, correto? Liberdades, né, costumes, né, como a questão, por exemplo, citar aqui, relacionada a drogas, relacionada à segurança nas escolas. Ontem, já de forma prática, essa questão de conhecer a cidade, estava com uma pessoa da região norte, um pai, de grupo dos pais que estão preocupados com essa pauta da segurança nas escolas, CMEIs, escolas municipais. E ontem nós estávamos juntos, preparamos até um requerimento de informações à Câmara de Vereadores, foi protocolado ontem, sobre a Lei 5893, que é essa lei lá de 2011, sim, ela prevê a permanência de guardas municipais e patrimoniais nas escolas. Só que um exemplo para quem está nos ouvindo saber como que eu estou trabalhando, né? Focado naquela minha proposta, nas bandeiras, né, que eu tenho para apresentar para Cascavel. Agora, essa questão da guarda aí é importante, até nós temos que alavancar isso e, de repente, aqui dizer, o doutor Kozak mais especificamente, que legislativo legisla. O senhor não vai dizer para ninguém assim, ô pais, eu vou chegar lá e vou botar guarda nas escolas. Não é da sua competência, né, e tal. Mas o prefeito, agora hoje nós temos um, que está aí desembarcando em breve, que é o prefeito reeleito Leonardo Paranhos, disse assim, vamos colocar guardas em todas as escolas, naquela época de confusão, aí de ameaças e tal, e os guardas vão ficar. Mas não tem guarda, e as escolas estão sem os guardas. E aí um vereador faz o que nessa hora? Na cobrança, na fiscalização e tal, porque falar é fácil. Falar é fácil, Miguel, exatamente isso. E o papel do vereador é justamente o fiscalizar, não é de bonito, não é uma palavra bonita, fiscalizar, não. Tem que colocar em prática, de forma efetiva. Se for através de um ofício à prefeitura, para saber o que está sendo feito em relação à lei específica de 2011 e ao decreto que o prefeito Leonardo Paranhos determinou, salvo engano, naquele contexto daquele ataque daquela escola, sim, em Blumenau. É até um pouco ruim, né, se lembrar disso, mas essas questões servem de exemplo para nós termos prevenção, cautela. Nós temos que agir com cautela. Não podemos esperar que algo parecido venha a ocorrer de novo, em Cascavel. Outra vez. Exatamente. E ressaltando aqui que o prefeito Paranhos, não à toa que ele está bem avaliado. Ele vem fazendo uma boa gestão, correto? Mas sozinho ele não consegue dar conta de tudo. Como certo, eu antecipei aqui, a gente não conhece tudo. E aí ele precisa, por exemplo, talvez de um maior
uma maior participação do secretariado. Do legislativo também, né? Ajudando. Do legislativo cobrando, e dos secretários, olha, aqui está sendo implementado, foi feito isso, agora aquilo. Tem muita briga entre vereador e secretário, o senhor sabe, né? Nós até estamos aí vendo essas críticas aí pontuais, estamos noticiando aí, e a rádio também noticia. Isso também é ruim, né? Porque engessa o vereador, daqui a pouco vai ter que assumir já brigando com o secretário, não sabe quem que vai ser prefeito. O senhor sabe quem que vai ser o próximo prefeito? Não sabemos. Quer que seja, mas não sabe quem que vai ser. Daí, se for uma situação ou oposição, está pensando nisso também? Exatamente, Miguel. Só que eu tenho uma visão particular em relação a isso. É claro que aquela briga por brigar, por talvez questões pessoais, essa briga ela não é bem-vinda, correto? O senhor não é desse tipo? Não. Pelo conhecimento que tenho, eu tenho aqui especialização no direito administrativo. Certo. E a gente estuda muitos princípios da administração pública, e um dos princípios que rege a administração pública é justamente a impessoalidade. Então, quando um parlamentar, seja quem for um secretário, ele busca uma briga, uma intriga com uma outra autoridade por interesse próprio, está errado. Mas se aquela briga, aquela investida é no interesse da sociedade, é impessoal, tem meu total apoio, correto? O senhor vai brigar também. E isso, exatamente. E assim, do que vem acontecendo, o cenário agora, a política à vista, né? Próximo dia 6 de outubro, nós estaremos nas urnas, né? Ou não. Só que, se estivermos ou não, alguém vai sentar na cadeira de prefeito. Então, 21 vereadores exatamente. 21 pessoas irão sentar nas cadeiras de vereadores, correto? Então, nós temos que ter essa participação e, para não fugir do foco, essas intrigas, elas não são saudáveis quando você não tem um objetivo social. Olha, estou defendendo uma pauta social. O secretário não está atendendo um requerimento aqui dos vereadores, o vereador tem que atender a base dele, isso é legítimo, e por questões políticas, às vezes, que a gente sabe o que acontece, né? Partido, sigla, época de eleição. Tem até briguinha mesmo, ciúme, tem fofoca, intriga mesmo, isso é próprio da política. Posso citar um exemplo concreto para ficar claro? Recentemente, né, fazia parte ainda, estava na bancada da estúdio, recebemos lá o vereador Valdecir Alcântara. Pois é. E ele disse, olha, fui tentar buscar verba no Congresso com os deputados, não consegui, porque o deputado deu preferência para a base dele, não era de Cascavel, né, entrava naquele contexto. Sim. E ele falou, inclusive, estou tendo dificuldade aqui em Cascavel com a minha base, porque fui fazer uma crítica, aí o executivo já não recepcionou bem, e comecei a ter dificuldade lá com a minha base, porque meus requerimentos não estavam sendo atendidos. Então, só um exemplo aqui, dando o nome, inclusive citando, que está lá gravado, ele esteve pessoalmente. O vereador Valdecir tem um histórico grande já nesse sentido, ele não comunga com isso e cria confusão às vezes para ele mesmo, mas não quer saber, porque é o seguinte, você precisa arrumar um apoio lá para a Associação dos Pais da Zona Norte. O apoio tem que vir da prefeitura, então tem que ir lá buscar, fiscalizar e ir atrás. Se tiver alguém boicotando em favor de outro, porque a política é assim, né, segmentado e tal, se um deputado não consegue, o outro consegue e por aí vai. O legislador municipal tem que fazer a sua parte, porque senão fica patente que o cara votou no cidadão, o cidadão assumiu e não está fazendo 10% do que falou. Daí é vergonhoso. Avançando, vamos falar de família. O senhor falou aí da sua preocupação. Tem saído às ruas de Cascavel, com certeza, e tem visto um número grande de moradores de ruas, de pessoas que estão aí desalentadas muitas vezes e sem a cobertura que seria necessária. O vereador tem alguma coisa a ver com isso? Tem a ver sim, Miguel. Todo o poder público tem a ver com a administração, com cuidado da cidade, inclusive com a execução das políticas públicas. Muito embora o executivo, né, já por sua natureza, ele executa as políticas públicas, o legislativo ele tem que estar ali dando aquele amparo, né, fiscalizando, mas não é só apontando o dedo, também ajudando naquilo que é possível. E essa questão aí do abandono das pessoas, nós tivemos, é algo muito grave. Nós tivemos em Cascavel, eu acho que vocês aí que estão nos ouvindo vão lembrar, uma pessoa, né, uma mãe de família, que ela foi assassinada, perdeu a vida, aqui próximo, inclusive a prefeitura, por uma pessoa, né, em estado de vulnerabilidade, de rua, não sei o contexto, algumas pessoas falaram... Um surto. Ficou evidenciado. Exatamente. Estava armada e agrediu a pessoa que estava num ponto de ônibus. E isso o que é? O resultado, correto, dessas pessoas que estão nessa situação. Né? E aí o que fazer? Claro que a resposta, né, a receita ela não é fácil, sim, correto? Até porque, como o Cascavel eu vejo que está tendo uma boa administração, talvez já teria resolvido se fosse fácil.
né? A questão é mais complexa, não é tão simples, mas o vereador ele tem sim papel fundamental nisso. De repente, produzir, inovar, né? A gente fala inovar no ordenamento jurídico, produzindo uma lei que possa atender, fazendo chamamento a audiências públicas com o prefeito municipal, com os secretários da pastas, com profissionais da área, assistente social, psicólogos, para saber o que pode ser feito, né? Para, se não eliminar o problema, mas pelo menos você, a longo prazo, médio e longo prazo, que você termine com isso. Algumas pautas são fáceis, alguns assuntos são de menos complexidade e há um encaminhamento melhor do executivo, do legislativo, até no âmbito judiciário, o senhor atua e sabe disso muito bem. Outras, como essa da questão do abandono, das pessoas desocupadas, que tem até na legislação a proteção de ir e vir, essa questão de internação compulsória também bastante discutível, enfim, se torna uma pauta difícil, desafiadora ao gestor público. Aí, como se diz, é que se vê a diferença entre o homem e o menino, né? Na hora de tocar esse tipo de assunto aí. Então, evidente que muitas vezes os gestores querem fugir porque passa um ano, passa um governo, vem outro governo, volta outro governo e a situação continua a mesma. Essa e outras tantas. Como, por exemplo, avançamos aqui, a pauta da drogadição. O que o senhor achou da decisão dos 40 gramas aí? O que o senhor está ouvindo de parte das famílias que o senhor convive, pais, mães, enfim, jovens e tal? Tem gente gostando, tem gente que não gosta. Mas e o vereador, como é que tem que se posicionar em relação a isso? Miguel, lastimável essa decisão do STF, sobre todos os aspectos, inclusive da questão da competência, da atribuição constitucional. O STF não tem que se intrometer em política pública, principalmente na questão de drogas. De forma reflexa, indireta, descriminalizou. Vou usar aqui os termos técnicos para depois não ser criticado, né? Então, tecnicamente, não que o STF legalizou, mas quando você descriminaliza, você não tem punição, né? O efeito, o resultado prático para a sociedade é o mesmo. 40 gramas, Miguel, já foi feito aí, várias pessoas, sim, mais de 133 cigarrinhos de maconha. Por evidente, Miguel, que tem pessoas, né, ou a maioria das pessoas, por exemplo, falando numa questão, digamos, muitos falam, é uso recreativo, muitas pessoas já fazem uso de forma liberada, indiscriminada, Miguel. Imagine o problema que causaria para a nossa cidade. Nós já falamos agora, as pessoas do estado de vulnerabilidade já estão assim. Né? Tem pessoas que Mas a sua posição, quando chega para falar com um pai e uma mãe, diz o quê? Ou se tem uma juventude lhe escutando sobre isso? Porquanto legislador para frente. Como é que vai fazer? O que a Câmara... Porque a Câmara não é STF. O senhor vai ser vereador, não é ministro. Sequer é deputado ainda, quem sabe um dia, sim, ou senador, mas o município onde nós estamos é aqui, não é lá em Brasília. Exatamente, as coisas acontecem aqui, mobilização política. O vereador ele tem que estar atuante, sim. Ele tem que estar ouvindo, ele tem que estar, se for através de uma live, ele tem que utilizar os instrumentos que ele tem ao seu dispor para ele poder sim fazer política nessa parte. Não é de competência a atribuição do vereador, então eu vou virar as costas e vida que segue. Não é assim. Eu sei que a maioria, talvez, ou muitos, né, agem dessa forma, correto? Mas não é assim. Mobilização política. Você pode mobilizar, você vai ouvir os pais, Miguel, 100% dos pais, as pessoas que eu vi, são contra. Sim. São contra, correto? As pessoas reconhecem o mal que isso traz. Nós estamos vendo, por exemplo, o que é uma mobilização política? Justamente você mobilizar o cidadão e, por exemplo, vamos estudar países que liberaram droga outrora e hoje estão arrependidos. Na Europa nós temos esse exemplo, no Uruguai nós temos esse exemplo. Vários países que liberaram e hoje estão retrocedendo porque viram que foi uma política equivocada. Sua bandeira é de luta, de reação, então, de contrariedade. Exatamente. E de botar a boca no trombone. Posso dizer mobilizar a sociedade, é isso? Exatamente. Posso dizer aqui que minha luta contra a esquerda, porque, infelizmente, né, a esquerda defende esse tipo de pauta. É a legalização de drogas, é o fim da polícia militar, é a favor do aborto de forma indiscriminada, e isso é prejudicial, é muito ruim. Vão contra, né, nossos valores cristãos, os nossos ideais e os valores saudáveis de uma sociedade. Né? Todos os países que você tem uma administração prevalentemente de esquerda, você pega Cuba, Coreia do Norte, são países em que a sociedade vive, de certa forma,
presa a um certo regime e não tem liberdade. Não tem liberdade, inclusive, de professar a sua própria fé. A questão da saúde, dentro desse contexto aí, se você posiciona, alguma vez foi num parque desses, deu uma olhada, ou mesmo escutou com atenção o Gilson Pessoa, nosso repórter aí, sim, lá na rádio, né, sempre falando, e televisões e tal, jornais, sempre mostrando. Claro que o senhor vai dizer assim, não, o prefeito faz um excelente trabalho, a saúde evoluiu muito, temos hoje muito mais unidade de saúde da família, atendimento básico era X, hoje é Y, e isso tudo procede, é verdade. Mas a cidade não para de crescer, são 500 novas crianças por mês que estão chegando aí. São centenas de famílias que vêm atraídas para cá, porque nós temos aqui 1.200 vagas de emprego ali na Agência Trabalhador. Cadê a juventude para trabalhar? Cadê os trabalhadores? E aí, de repente, as coisas na questão social, o CEMEI, que tem 4.000 crianças esperando, e se inaugura um CEMEI todo mês, mas você faz criança toda hora, né? O que o vereador tem a ver com isso? Tem a ver, sim, Miguel, inclusive de forma ativa tem que participar dessa discussão. E eu digo, Miguel, o prefeito está conduzindo isso aí de uma forma boa, mas eu não digo excelente. Se fosse excelente, nós não tínhamos problemas. Também acho. E como você disse, né? Desafiador. Exatamente. Ao tempo que estive na bancada, pude acompanhar. Claro. Muito embora não seja, digamos, a minha pauta principal, a saúde, mas a família está inserida nesse contexto, mas, correto? Por evidente. E sim, acompanhamos. Não fui pessoalmente na UPA tal, no hospital tal, mas a gente pode hoje verificar de forma em tempo real, ali de forma instantânea, sim, na internet, e as pessoas reclamam muito a questão, aquela velha celeuma, né? A questão do tempo na fila, a falta de vagas, e nós temos sim a condição, como você perguntou, qual é o papel do vereador nisso aí, justamente, sim, estar junto ao Poder Executivo fiscalizando e implementando políticas que vão, de forma ampliar esse atendimento para atender esse crescimento social. É preciso se misturar com o povo nesse quesito, sim, porque você tem que estar ouvindo o povo. E o povo tem muitas sugestões a dar, o povo tem muito a dizer, e um vereador fica mais perto dele. É mais difícil chegar no prefeito ou no próprio secretário. Então, essa interatividade aí o senhor certamente vai manter. E o jovem, que está aí, quer um monte de coisa, mas não consegue se especializar para atender uma demanda dessas aí que falamos da Agência do Trabalhador, centenas, milhares de serviços, de vagas de serviço no mês, né? Num aproveitamento diminuto aí e tal. O que acontece? Por que as crianças hoje não têm o interesse que nós tínhamos na nossa época lá? Se bem que era diferente, ou nós ia ou tinha que ir. Não tinha muita negociação. Sim. Hoje, a sociedade negocia mais com a juventude, é mais flexível e tudo mais. O vereador tem a ver o que com isso? Tem a ver, Miguel, porque o vereador ele faz parte desse corpo. Sempre terá a ver. Sempre terá a obrigação de executar políticas públicas, a prefeitura, do prefeito, mas o legislativo ele tem que estar em parceria junto. Eu vou citar aqui, nesse caso, tem um livro muito bacana sobre isso, de Bruno Garchag. Né? Ele faz parte do Instituto Mises, são direitos máximos e deveres mínimos. Explica muito bem isso aí. Nós estamos na sociedade hoje, essa geração atual, nossa geração atual, até mesmo aí a anterior para cá, aonde justamente por essa política de libertinagem, até digo, por parte da esquerda, por exemplo, o pai não pode dar uma palmadinha no filho, não pode educar porque já é um abuso. Correto? Vai ser representado e o Ministério Público vai representar, você pode perder o poder familiar. Né? Nesse momento já tem os canhotinhos, né? Já falando, olha aí o doutor aí, espancador de criança. Que coisa isso. Por evidente. E não tem nada a ver, o senhor está falando um negócio... Estou falando em educar. A própria Bíblia diz, Miguel, há uma passagem na Bíblia que fala, a vara da disciplina. Né? Com certeza. Deus nos orienta a disciplinarmos o nosso filho. E você perguntou por que na nossa época nós éramos mais interessados. Na nossa época nós tínhamos uma coisa que falta hoje, disciplina e até mesmo patriotismo. Eu me recordo a época que eu estudava lá no Colégio Washington. Nacional. Isso, lá na Escola Washington Luiz, já saindo da Emília Galafassi. E exatamente, educação moral e cívica, toda aquela coisa, em que 7h30 da manhã, 7h15, estava lá os alunos na fila, escutando a diretora lá, dando os recados da segunda-feira, toda segunda-feira, e o hino nacional cantava, íamos para a sala de aula,
Nunca ninguém foi abusado por causa disso, nada de ruim aconteceu. Muito pelo contrário, hoje estou aqui formado como advogado, estou aqui na sua frente, né, tentando, né, um pleito aí político. Então, um cidadão que tive, né, um encaminhamento correto. Né, e eu sou muito a favor disso, do patriotismo, da disciplina, do respeito aos mais experientes, aos professores, diretores e aos pais. Agora, o jovem, o pai, a mãe, o advogado, em muitos momentos, o professor e tal, sociedade precisa de serviços básicos, os chamados essenciais. Você já deu uma estudada nisso aí, né? Claro. Por exemplo, saúde é essencial, né? Nós estamos falando. O chamado também. Mínimo existencial, né? Que o STF gosta muito dessa expressão. Pois é. Agora, será que os ministros têm problema com o recolhimento do lixo? Nós, felizmente, o lixo é bem recolhido já faz um tempão, né? Mas nós estamos hoje aí com uma situação que eu acho que vai cair lá na sua bancada, caso o senhor combine bem com o povo, concorra e se eleja e assuma em janeiro, que é a questão do lixo, licitação do lixo, bilionária licitação do lixo. Uma palhinha sua sobre esse assunto. Olha, Miguel, é um assunto que causa bastante polêmica, né? Nós, aqui de Cascavel, já ouvimos, inclusive, críticas de outras administrações ou administrações, né, em relação à questão do lixo. Hoje nós temos, na verdade, nós não temos discussão sobre isso. Eu não vejo isso na Câmara de Vereadores. Não. Morreu a pauta. Está tudo muito quieto. Transporte também, então. Né? Não tem licitação. Olha, eu não sei se isso é por razão... A gente se ouve muito dizer que o atual prefeito, Leonardo Paranhos, né, por ser um político habilidoso, né, ele tem a Câmara ali, os vereadores... A maioria total. Nas mãos, né? Tem essa maioria. O outro passado aí não tinha, levava cacete dia e noite. Pois é. Isso que, dessa forma, Miguel, como está hoje nosso município, eu já não acho saudável. Porque quando o vereador, que é ali o titular do mandato dele, ele perde essa capacidade por, de repente, tá tendo ali, tem uma secretaria no governo, né, alguma coisa. Na verdade, os vereadores atuais votaram autorizando o prefeito a fazer e se recolheram. Pois é, e cadê a discussão ampla? Se nós temos já a Cascavel, historicamente, essa discussão, essa reclamação, né, nós estamos vendo até na própria emissora ali, né, trazendo, ressuscitando, por que a gente não tem um debate amplo? Pessoal, vamos seguinte, essa matéria aqui ela é importante, vamos fazer um debate. Travando, tem que saber por que está travando, vamos convidar a população para participar, vamos encher esse plenário aqui e vamos dar o quê? Publicidade a tudo que vem ocorrendo. O senhor vai por essa linha, então. Sim. A sua proposta é essa. Sim. Aí, né? Faltam já 5 minutos, o tempo passa rápido. Vou deixar que o senhor fale agora, vou lhe passar a palavra, porque na Câmara é assim, peço a palavra. Daí começa a falar, aí o outro não aparteia e você pode usar o seu tempo aí para finalizar a sua participação. Obrigado. Vamos falar mais vezes, claro. Porque os assuntos eles se ampliam e mudam, né? Então já lhe aviso, vou chamá-lo ainda mais vezes aqui, na condição de pré-candidato à vereança e até sair a convenção, temos a liberdade para fazer isso aí. Pois bem, primeiramente, né, sempre agradecendo novamente o espaço, uma satisfação estar aqui e reafirmando, né, meu compromisso como pré-candidato. A você, que talvez não me conheça, eu até convido, né, me adicione nas redes sociais. Como é que o pessoal faz para falar com o senhor? No Instagram, @Thiago com TH, Kozak, K-O-Z-A-K. Pode me chamar lá, no Facebook também, da mesma forma, Thiago Kozak. Sou uma pessoa acessível, respondo a todos, né, claro, dentro do possível. Reafirmo aqui minha posição como um cristão, como um conservador, um cara de direita e não de conveniência, Miguel. Isso que é o mais importante. Não é certinho, então. Não. Né? Certinho não significa que vai ganhar dinheiro ilicitamente, mas minimizar, amolecer um ponto de vista, uma questão, uma discussão na Câmara, uma própria votação. Então, tem muita gente que amolece, viu? Não, eu tenho uma máxima, né? Princípios, valores, ideais, a gente não negocia, correto? E claro, a gente estará num espaço democrático. Conversar, você dialogar, isso é normal. Muito bem. Você não pode também se achar o dono da razão, se arrogar a pessoa, né, completamente preparada, aquele que sabe tudo. Mas princípios, valores, ideais, né, no meu ponto, são inegociáveis. Muito bem. Até a próxima, então. Combinamos assim. Até a próxima, Miguel. Muito obrigado. Mais pautas aí. Luciano, podemos fazer um intervalinho rápido aqui, porque eu tenho um outro convidado na sequência. O Vanderlei Fausto já está chegando aí, está conversando com o Leozinho lá, eu estou ouvindo daqui, e ele já vem conversar conosco. Vou perguntar para o Vanderlei se ele vai ser finalmente candidato a alguma coisa nessa eleição, né?
porque o doutor Kozak sabe que quem vota pode ser votado. Isso é da lei, né? Exatamente. Só tem que ter partido, tem que se preparar e tal. É a chamada capacidade eleitoral. Exatamente. Já voltamos então. Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Depois do Dr. Kozak, estamos recebendo aqui o Vanderlei Fausti. Tudo bem, Vanderlei? Tudo bem, Miguel. Agradeço a gentileza de vir aqui no nosso podcast. Mas olha o nome aqui. Eu fico honrado. Você não é muito venenoso. Não. Eu já levou veneno. Já levou muita picada, né? Bastante. Bastante. Vanderlei Fausti é secretário de esporte da administração do ex-prefeito Edgar, que agora é pré-candidato mais uma vez. E a pergunta assim, nós estamos falando aqui com o doutor Kozak sobre eleição e tal, ele é pré-candidato a vereador, e o povo pergunta, por que é que o Vanderlei Fausti só fica atrás da moita, cacete num, crítica no outro e tal, na questão eletiva, não é na questão pública, mas não vai às urnas. Ou alguma vez já teve uma experiência aí? Miguel, já fui vereador lá no Sudoeste, em Nova Prata. Opa! Fui o vereador mais votado na eleição de 2024. 2024 é agora. Não, 2024. Nem teve eleição. Não, 2004. 20 anos atrás. 2004. Então, a experiência de urna eu já tive. Já teve. Mas em Cascavel, não? Não, mas não tem interesse nenhum também. É? Não. Mas por que nunca teve mais interesse? Decepcionou? A política me decepcionou demais, né? E eu acho que admiro quem está na luta, pleiteando um cargo, tanto o legislativo e o executivo. Mas não é para você. Não é para mim mais, não. Eu já passei essa fase. O doutor Lízias esteve aí esses dias, né, onde você está, e a gente conversando, e a gente questionou, mas aí, doutor, não vai mais, não quer? O povo fala. Aí ele parou e falou assim, olha, eu não tenho estômago. Ele falou, me judiou muito a política, né? Então tem muita gente que tem essa noção aí e tal, um arrependimento. Agora, como é que você explica um fenômeno chamado Edgar Bueno? Já foi 3 vezes, antes já foi deputado, está aí fazendo política há 35 anos, e agora quer ser prefeito de novo, homem? Ele tem o dom. O Edgar tem o dom. É do ramo? É do ramo e tem o dom. E é carismático. Eu tenho acompanhado ele em algumas reuniões. Algumas reuniões que eu digo, algum jantar. Sim. É impressionante o carisma que ele tem. E aquilo é a energia que eu acho que está fazendo ele ter essa disposição de tentar pleitear mais uma vez a cadeira de prefeito de Cascavel. É a injeção dele. Sim. Tá no meio do povo. Tem que ser do ramo, então, ele tem que ser do ramo. E ele saber onde está metido, né? E ele é do ramo. Agora, o atual prefeito, Leonardo Paranhos, o reeleito, disse esses dias assim, nós comentamos aqui, até trouxemos a declaração, acho que você também, você está muito atento às mídias sociais, você viu, não podemos voltar à época da escuridão, o Leonardo disse. Não podemos viver os períodos de terror. Mas ele não falou que escuridão, que terror, quem que era o culpado e tal. Ele falou meio no geral. Eu achei que ele foi mal aí, porque ele agride a população como um todo, né? Mas se o Edgar voltaremos à época da escuridão e do terror? Analisando essa fala do prefeito. Eu conheço bem o Edgar, Miguel. Eu tive a grata satisfação de ficar 4 anos à frente da Secretaria de Esporte, como prefeito. É uma pessoa dinâmica, sabe cobrar, quer resultado. E eu estou vendo o Edgar agora melhor do que... É mesmo? É? Melhor do que... mais aberto à tecnologia, mais aberto a novas experiências para ser implantado e trazer em Cascavel, do que ele estava lá atrás. Eu acho que ele é um dos candidatos, sim, preparado, mais do que preparado, né? Tanto que tantos anos como chefe do executivo. Mas é uma eleição que tem 3 candidatos que estão... Vamos falar do candidato 2, que não significa que seja o primeiro na pesquisa nem o segundo. Renato Silva. Você conhece o Renato também? Muito pouco. Te juro que eu conheço muito pouco o Renato. Conheço de mídia
Da Univel, da Rádio CBN, aquela que bate, a Rádio CBN, aquela que bate 24 horas no Bolsonaro, que é concessão dele, né? Não sei, mas acho que é. Conheço ele de algumas entrevistas que ele dá na rádio. E nós temos o outro que é o Pacheco. Conheço, tive a oportunidade bastante de conversar com ele. Sempre me falou, mesmo naquela época que ele estava no partido que o Renato tomou dele, que ele seria o candidato independente do... Como o Renato tomou dele? Não, o Renato se colocou como candidato. No Republicanos? Isso. O Renato estava lá, daí chegou o Pacheco. Mas estava na disputa ali qual dos dois seria o candidato pelo Republicano, né? Ele tinha me garantido, o Pacheco me garantiu que ele seria candidato, mas não me falou que ia para o PP. No caso, e nem foi falado que o Renato iria para o PL. Não, também não. Nessa questão de dança de partido... Na verdade, o Republicano tinha tudo, tinha 2 potencial candidatos, ficou sem nenhum. Exatamente. Mas dessa dança de partido e tal, e aqui outros mais candidatos que nós citamos aqui, outros tantos aí, já se meteram nisso aí. O Mecabô já era novo, foi Podemos, voltou para o Novo e por aí tá. Essa questão atrapalha a capacidade do eleitor de entender as coisas, Fausto? Ou vai pela pessoa? O eleitor para prefeito vai pela pessoa, isso eu não tenho nem dúvida nenhuma. Mas a população de Cascavel, ela define muito. Hoje ela não está muito preocupada com quem são os candidatos. Mesmo? É? Não, eu não vejo. A política aqui não é tão como política do interior, que eu sou acostumado com política do interior. A política daqui eles vão deixar para definir lá na frente e acompanhando os debates dos candidatos, é aí que eles vão ter uma noção de quem e em quem vão votar. Debate? Mas disse que não vai ter debate aqui? Você já comprou não teve debate. Você já comprou a pipoca? Já, certeza. O debate para mim, eu assisti o debate do Biden e do Trump. Se o pré-candidato não comparecer no debate, que leitura devemos fazer do... Veja bem, Miguel, eu acho que daí... Se o candidato... O Leozinho está me olhando. Vai ter alguém que não vai no debate lá? Se não for. O candidato a prefeito de uma cidade do porte de Cascavel, do tamanho que é a nossa cidade, ele tem que se colocar no debate, sim. Porque daí vai fugir de todo e qualquer debate quando se for eleito. O debate é muito importante para mostrar cara a cara e tirar as dúvidas do eleitor. E para ouvir o pensamento. As propostas. Pensa, né? Eu acredito que todos vão participar, sem dúvida nenhuma. Agora, o cidadão ou a cidadã, né, que for disputar, não só a prefeitura, também a vereança, tem que saber que entrou na política, não tem aquela história de isso não me pergunta, isso não pode saber, isso eu não falo e tal. Entrou na política, não tem mais segredo. O livro é aberto mesmo. Você sentiu isso quando esteve na vida pública? Sem dúvida nenhuma. Até hoje. Até hoje eles vão buscar a terceira geração? Estou sangrando até hoje por causa da Secretaria de Esporte. Certo. Então não tem que ter medo. Não. Tem que ter coragem para ir enfrentar. Eu acho que... E nem censurar a pergunta, né? Não, esse assunto aqui não e tal. Isso aqui é da empresa... e tal, não tem, tudo misturado. Não pode. Eu acho que tem que ter capacidade. Por isso que o debate é importante, porque o teu adversário vai estar ali. O teu adversário vai saber fazer e colocar as perguntas, questionar, e para nós ver cada um qual o desempenho. E você responde e já faz outra para ele lá. Exato. Então, o debate é muito importante. Eu lamento que teve pouco debate na eleição passada. Pois é. Essa agora falam que o Renato Silva não irá nos debates e tudo mais, e que nem teria debate, né? Mas eu já tenho a confirmação do Jefferson Popil, gerente de jornalismo lá da Tarobá. Dia 8 de agosto, a Tarobá faz um debate de pré-eleição, porque a eleição vai começar mesmo, campanha em dia 16. Mas faz um debate pré-eleitoral, já serve para saber. Como a CNN americana fez do Biden e do Trump agora. Agora você falou sangrar e tal, eu lembro aqui de um assunto, vou tocar esse assunto, que é a questão do estádio o Olímpico, né? Que hoje está aí, mudou o nome e tal, mas o estádio está lá. E começou um processo
de recuperação, de melhoramentos, muito polêmico, né? Na época lá, o senhor era o secretário, caro também, né? E aí a questão assim, mas não valeu a pena, não era para botar esse dinheiro lá, era para construir um posto de saúde, era para fazer um asfalto, você lembra que o pessoal dizia muito isso. Mas hoje, no aproveitamento que está, nós temos aí as equipes, temos aí uma movimentação no estádio. Valeu a pena tudo aquilo? Sem dúvida nenhuma, valeu a pena. Tudo que eu estou respondendo em relação àquilo valeu a pena, Miguel. Nós tinha o dinheiro que eu consegui para revitalizar o estádio foi do Ministério do Esporte. Saiu contrapartida do município, foi muito pouca. O ministro que me arrumou esses recursos foi o Aldo Rebelo. Certo. Fui lá e por intermédio do Gumide, que era secretário dele no Ministério do Esporte. Então, o que eu posso falar, Miguel? O valor que era mesmo? Foi 6 milhões alguma coisa. Eu consegui, na segunda divisão do Campeonato Paranaense, para você ter uma ideia como é que estava o nosso estádio olímpico. Eu consegui trazer jogo por Ninho da Cobra, com uma melhoria grosseira que nós fizemos, com funcionário da secretaria, com funcionário, na época do Maurício Teodoro, que era do Secretaria de Obras. Conseguimos levar jogos no Ninho da Cobra e não no Estádio Olímpico. A Federação Paranaense não autorizava. Não liberou lá. Não liberava no Olímpico. E aí nós fomos atrás de recurso. Tinha, eu acho que 1.600.000 que o Berté já tinha deixado, que o Berté tinha sido secretário anterior. Isso. Fomos em busca de mais. Fizemos a licitação, está aí até hoje. E por perseguição política, na época, logo que o Paranhos assumiu, o Rômulo Paranhos e o Jaime Vazzato, acho que é, inventaram um monte de coisa, criaram um fantasma em cima das cadeiras que eu licitei, cadeiras usadas. Como é que ficou o rolo das cadeiras, falando nisso aí? O processo na Justiça Federal foi arquivado há muito tempo já. Está no Ministério Público do Paraná ainda. Agora eu consegui pedir, e o promotor aceitou, de nós fazermos, que nunca foi feito, uma diligência para mim poder ir lá, junto com o responsável e indicado pelo Ministério Público, para mostrar, para explicar como que tem que ser colocadas as cadeiras lá na geral, que hoje o torcedor que vai lá, senta no concreto, quente. Tem uma técnica para isso. Além de não ser coberto lá, tem o concreto técnico. Tem a maneira. Então. Porque o que aconteceu, Miguel? Onde estão as cadeiras são mesmo que estão Cara, você comprou? Miguel, eu acho que números redondos, só para o povo 21 mil cadeiras. Estão lá. Isso. Eu acredito que estão lá guardadas. Você comprou quantas lá do... 21 mil. 21 mil. Comprou do Atlético, né? Do Atlético Paranaense, uma licitação. Mas disse que você comprou mal. Você comprou a cadeira nova, as cadeiras novas, Miguel, supomos que eram 21 mil cadeiras, vezes, na época, R$270 cada cadeira. Dava todo o recurso que eu tinha para reformar o estádio. Dava 5.670.000. Eu comprei 21 mil cadeiras, que são aquelas que estão lá hoje, aquelas vermelhas, que o torcedor vai lá na área coberta, senta, faz mais de 8 anos que estão lá. Vocês falaram que era uma cadeira bichada. Mais de 8 anos está lá. Eu comprei por R$35. Cada um. Deu R$700 mil. Entendeu? Então, tentar perseguir o Edgar, tentaram me atingir, e isso aí está sendo levado. E nós estamos respondendo, vamos acompanhar isso, sem dúvida nenhuma, a justiça vai ser sempre... E o tal do placar? Você ouviu alguém? Acho que foi o Aguinaldinho Carvalho, nosso amigo, que nos acompanha. Seu amigo também, vocês têm diálogo ainda. Não sei se tem amizade, mas você trata de forma republicana, isso é importante. De vez em quando ele toca alguns assuntos ainda relacionados. E agora, na época de campanha, não tenha dúvida que o azeite vai ser colocado, vai ser ligado à fervura e vão requentar o projeto, tudo, né? De todos os lados, é assim mesmo. O projeto, eu tinha 6 milhões... de placar eletrônico, eu tinha 6 milhões de reais, Miguel. E aí começou a aparecer prévio incêndio que não tinha fazer 300 mil. E eu comecei,
dentro do projeto, comecei a diminuir as coisas desnecessárias para fazer as coisas necessárias. E lógico, eu comecei a tirar o placar, comecei a tirar as câmeras de monitoramento, foram diminuídas, foi supressão, então, mas tudo se eu tivesse tudo preto no branco, tudo se tivesse recurso suficiente, eu queria cobrir o estádio. Claro. O sistema de drenagem deu problema, não tinha no projeto, e nós o sistema de irrigação tivemos que fazer. Eu lembro. Foi uma confusão generalizada. Tudo isso fizemos a primeira licitação, Miguel. O preço estava muito abaixo. Nenhuma empresa participou. Tudo isso está documentado, prestado conta, tudo isso? Que é o que você está encaminhando para a Justiça agora. Pedindo aí, esclarecendo tudo, né? Tudo isso passou pela aprovação da... assim que foi feita a moda Miguelão, né? Não, tudo isso passou pela aprovação da Caixa Econômica Federal. Foi nada mais do que uma perseguição política, que isso é do jogo. E agora, se o atual prefeito pudesse, já teria até encaminhado, mas não dá certo e agora não tem mais tempo. O próximo, talvez... Mas a pergunta é para você, o que você acha da proposta de venda do Ninho da Cobra, que você citou, sabe que até teve agora, na iminência de sair, um leilão, um negócio assim. E também terceirizar o estádio. O Ninho da Cobra vendeu... Ali tem um espaço gigantesco para se montar um ginásio de esporte que nós estamos precisando. O handebol está sem ginásio de esporte, precisa. Tem um espaço nobre ali. Vender para especulação imobiliária, não vejo necessidade. Pois é. Né? Apesar que a prefeitura, porque a gente acompanha, está precisando de caixa muito, né? Que está bastante endividada. Então, não vejo necessidade. A terceirização do Estádio Olímpico é uma... Você vê com bons olhos? Eu vejo com bons olhos. Tem um espaço gigantesco lá ainda para se fazer mais. Se essas ferramentas ficassem com o município, daria de ampliar, fazer mais coisas lá dentro, no espaço de fora que tem. Mas não vejo, acho interessante, mas com responsabilidade. Com garantia, não adianta aventurar e terceirizar o autódromo que seja, também vejo... Pois eu lhe perguntava sobre o autódromo, na sequência você já pode falar aí, como é que está o autódromo hoje? O autódromo hoje nós temos que agradecer o empenho do Edgar, senão hoje nós estaríamos que nem Curitiba, sem autódromo. Lá atrás o Edgar negociar com o SA, que era o grupo que era proprietário, e trouxe o autódromo, revitalizou o autódromo, ficou alguma coisa a fazer, o Paranhos está terminando agora, e isso aí é muito importante. Você lembra na época quando começava a se discutir isso, acho que o Leozinho lembra também, o pessoal fala, botar dinheiro em autódromo, coisa de rico e tal, que desperdício. O próprio atual prefeito, eu lembro também, você lembra também, era um crítico zero e vezeiro, quanto mais, né? Esses dias alguém colocou num grupo aí uma fala do prefeito atrás, tem essa fala? Meu Deus do céu, um cacete que esse prefeito deu no Edgar não vou investir no autódromo para meia dúzia de burguês ir lá correr. Como é que é a gente falar coisa sem estar lá dentro para ver, né? Como é que o autódromo de Cascavel, muitos podem criticar, mas o autódromo de Cascavel leva o nome da nossa cidade para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Quem conhece, a Stock Car é transmitida para mais de 150 países. Certo. Então, isso vale uma fortuna. Vai guardando. É um comercial de graça. Quando o pessoal vem aqui, lota isso, o hotel, o restaurante, contrata segurança, enfim, né? Não, o autódromo já se pagou várias vezes. Com certeza, né? Mas também, se tiver que terceirizar, o mesmo conceito do estádio. O mesmo conceito do estádio. E o kart lá também. Tudo. Cartódromo. Tem que ser, o município tem que fugir cuidar da educação. Caro, isso é muito caro, Vanderlei. Custa caro. Tem que cuidar da educação, tem que cuidar da saúde e terceirizar as demais coisas. Mas com garantia. O esporte é saúde, né? Você tem uma alternativa. Mas daí tu tem os ginásios, tem os jogos abertos, que aí tu vai fomentar, tu vai participar, e aí que tu vai criar novas... E os ginásios, como é que estão? Tem gente que toca um cacete, né? Você não fez o dever de casa na sua época, porque hoje as críticas que tem aí, coitado do Carlinhos, né? Já apanhou bastante também, né? Um dos seus sucessores aí, agora está fora porque é pré-candidato, mas vira e mexe e leva pancada. Eu vejo que o secretário, qualquer secretário,
a legislação tinha que ser modificada, Miguel. O secretário não poderia disputar um cargo político, porque daí ele consegue produzir. Essa lei devia ou sair um ano antes para disputar. Porque se tu tá com intenção de fazer política em cima de uma secretaria, você não toca a secretaria. Você não consegue. A gestão tua acaba sendo comprometida. E confusão, Mas voltando à terceirização, Miguel, desde que a empresa ou quem for ganhar essa licitação deixa uma garantia equivalente aos 5 anos que seja, ou 20 anos que seja, uma fiança bancária, como é feito em licitação. Porque não adianta terceirizar para um aventureiro, chega lá na metade 2, 3 anos, não era isso que eu pensei, não era isso que eu queria, abandona. Ganhar um troco bom em cima, abandona. Né? Aconteceu isso. Não acontece. Aconteceu isso quando eu era gestor da Secretaria de Esporte no kart indoor, no kartódromo. A empresa veio, documentou, pagou um preço acima do que nós estava pedindo de aluguel. Eu chamei e falei que não tem experiência, né? Não, porque mas o contrato não fazia menção à garantia. Teve multa, teve isso, e o jurídico está indo até hoje. Eu não sei se até hoje foi pago. Então tem que ter esse cuidado, essa cautela aí também, né? Agora, voltando à secretaria, eu me orgulho muito, junto com os colaboradores que nós tivemos lá, Miguel, nós somos 2 vezes campeão dos Jogos Abertos. Nós, mesmo em contenção de despesa aqui na Prefeitura de Cascavel, nós trouxemos uns Jogos Abertos para Cascavel. Sim. Então, é mérito de todos os colaboradores lá da Secretaria, que na época nos ajudaram muito. Muito bem. E o esporte popular, vamos dizer assim, o que é que eu quero dizer? O terrão, torneio do bairro, esporte de chutar grama de pé descalço e tal, levanta, a unha fica para um lado, o dedo para o outro. Como é que tá isso aí? Na época lá para trás tinha mais, né? Eu não sei, eu não tenho acompanhado, Miguel, eu não tenho acompanhado muito, mas eu lembro que na campanha o Paranhos falou que ia fazer a Olimpíada, deve estar acontecendo, a Olimpíadas Municipais. Não sei te falar. Isso fomenta. Vamos ver, eu passo essa pautinha para o nosso Roman Kive ver isso aí. Olimpíadas Municipais. Ele tem. Só ver se não judia muito do Passo, né? Porque o Passo anda meio nervoso com você tal, um preto no branco. Esses dias tá de advogado aqui. Vieram aqui. Amando do Alexandre de Moraes? Eu não sei quem é que mandou aqui, né? O Leozinho andava para lá e para cá e tal. Ontem de novo? Meu Deus do céu. Oficial de justiça agora já vem os desempenhos para piorar tudo aí. Se cuida, né? Não, mas eu lembro que na campanha... Faz parte, Leozinho, não se assusta. Miguel, eu lembro que na campanha tem o áudio dele, vídeo, que ele ia fazer as Olimpíadas Municipais. Sim. E se fez, não tenho acompanhado muito a secretaria, mas isso fomenta esse esporte de bairro. Claro. E se não fez, o próximo prefeito que faça. Porque o esporte ele ajuda lá a família, ajuda a criança e tal, vai para a escola, depois vai para casa e tudo mais, e precisa se ocupar, porque senão a droga pega. Você não vira ladrão desde Miguel, pequenininho. Vou dar um exemplo para vocês que acabou. Nós tínhamos o projeto Impulsão. O Impulsão era com a parceria com a Secretaria de Esporte e com a Rodovia das Cataratas, no vôlei feminino. Movimentava as meninas de todo o município com uniforme eu acho, se não me engano, 14 a 16 ou 16 a 16. É uma faixa etária assim. Por que as meninas? Isso foi feito um levantamento que se a menina está lá praticando um esporte, o menino, o pretendente ou namoradinho, a menina está praticando, eu vou participar também, vou participar. Lá. Tira essas crianças da ociosidade lá, da boca da coisa que não deve acontecer. Então, mas isso acabou também, era uma parceria bem legal. Eu não vou lembrar o nome do professor, que era o professor do... De qualquer maneira, você está empenhado, inclusive não é o caso que se falamos aqui do Edgar, mas é uma bandeira, o próprio Edgar pode receber e tal, mas todos os prefeituráveis também nesse sentido, né? De fomentar essa questão
do esporte no bairro, Olimpíada que seja, ou um torneio, não tem problema. Nós tínhamos a Alice, nossa eterna Alice Martelo. Movimentava mais de 1.500 crianças. Que coisa, né? E os pais juntos sempre? E os pais juntos, envolvidos. Bom, acabou. Não sei como é que tá, mas não vejo mais falar. Diminuiu a publicidade em torno desse assunto. A Alice era uma guerreira. A Alice nos deixou e tal, mas ela teve pessoas importantes na sequência. A Alice era uma guerreira. Não seria o caso. E disputou várias competições internacionais, saiu com meninas aqui para disputar. Então tem que voltar a isso, focar, você que está com o futsal aqui, você tem um compromisso de... Muito bem. De trabalhar. Nós falamos de 3 prefeituráveis, e aqui não é programa de esporte é do Roman Kive, né? Aliás, não sei se você tem comparecido lá, uma hora ele te chama lá, vocês batem um papo mais. Nós falamos de 3 prefeituráveis, ainda falta hoje mais 3. O Henrique me acabou, o que você acha? Eu não conheço o Henrique. Não conhece? Eu escuto muito ele falar, sei que é uma pessoa preparada, estudou para isso, e eu acho que ele está coberto de razão em não aceitar ser vice de ninguém. Você incentiva então que vá? Eu acho que tem que ir, ele tem que mostrar, tem que ir para a urna. Porque nós precisamos de políticos também, já uma nova geração de políticos que vem, que tá vindo. Eu acho que o Henrique Caboclo tem essa impressão minha, sim, não, vou falar. Lógico, sim, porque que é uma pessoa, a atuação deles visando arrancar que é uma pessoa de boa índole. E eu vejo também o Mantovani. Eu ia te perguntar do Fernandão. Fernandão, meu amigo, conheço bem ele, tive o prazer de conhecer bem ele. O Fernando hoje eu posso dizer que é o único legítimo de direita hoje disputando as cadeiras aqui em Cascavel. Não tenho dúvida nenhuma disso. Não tenho dúvida nenhuma disso. Ele é o legítimo de direita. Então tem que ir também, tem vontade, tem que ir. Certo. Faltou nós comentar sobre a esquerda, né? Você a Lília, não conheço a Lília. Mas ela é vereadora. Sim, conheço muito bem, me relaciono muito bem com o Paulo. O Paulo está fora da política. Mas o Paulo, quando eu acho que ele era prefeito, ele era vereador, uma pessoa dava de ter um diálogo tranquilo. Eu sou de direita, já falo aqui, não tem conversa. Não tem conversa, mas tem o respeito. Claro, tem o respeito. Não existe isso, eu sou de direita, de esquerda e o pau come. Não tem que pau comer nada. Tem que debater, contestar, pode até discutir mais enfaticamente, mas não brigar, né? Não. E a professora Lília, eu digo que convivo com ela na Câmara e tal, é uma pessoa educada, só que quando abre a boca, né? O pessoal da direita da Câmara se ataca. Pedro Sampaio, Misael, o Rômulo Quintino, quando estava lá, era uma discussão mas faz parte. Faz parte, é assim que tem que fazer. Uma situação nacional, esquerda, direita, Lula, Bolsonaro e afins, reflete numa eleição municipal como a nossa? Indiretamente, sim. Eu vejo que sim. Dizem que o Bolsonaro vai chegar aqui e vai falar assim, vota no Renato! Todo mundo vai votar no Renato. Não é bem assim. Não é assim? Não é bem assim. Mas ele é do PL. E o Bolsonaro é o chefe da direita, essa que você fala. Como é que fica esse negócio? Gente, eu procurei todas as mídias sociais do Renato, Instagram, alguma menção sobre o Bolsonaro na eleição passada para presidente. Já disseram que não teve, né? Nenhuma. O Renato nunca foi de se envolver nisso. Nenhuma. Não vão querer agora que o Renato apresente provas de uma coisa que ele nunca se envolveu. Sempre teve na postura dele e tal, atrás do toco, vendo, analisando, conversando. Um empresário, acima de tudo, né? Muito bem sucedido e tal, mas politicamente falando, o Renato nunca fez um investimento. Então agora querer que o Renato prove que era Bolsonaro desde pequenininho, não dá, né? Não tem como. Então são coisas assim. Então nós já falamos desses 6 nomes aí, a opinião do Vanderlei, que não precisa ser a nossa necessariamente, nós estamos aqui para democratizar, e agora o Luciano faz sinal ali de que já temos menos de 5 minutos. Então vamos fazer um pinga-fogo aqui com o nosso Vanderlei Fausti, ex-secretário de Esporte, não quis saber de política agora, mas está aí acompanhando tudo de perto. Essa eleição que se aproxima deixa
preocupada a comunidade quanto à situação da prefeitura, financeiramente? Você falou que parece que precisa faturar mais. Você sabe alguma coisa que eu não sei? É grande a dívida? A dívida é grande. É? Passa de 1. 1 bi? 1 bi. Vocês vão ver isso ali na frente. A dívida é gigantesca. Mas o município tem capacidade, sabia não? Tem capacidade. Inclusive para fazer mais 1 bi e 200 milhões de dívida. Mas nem por isso precisa esgoelar e drenar todo o dinheiro da educação e da saúde para pagar juros e pagar prestação. Mas enfim, isso aí o próximo prefeito vai ter que descascar. Responsabilidade do próximo prefeito. Vai ter equipe suficiente para encarar essas broncas todas aí? Porque só um prefeito, independente de quem ganha a eleição. O prefeito é um. Comanda o jogo. Mas uma prefeitura do tamanho... Já, na sua época não tinha 10 mil funcionários. 7 mil, acho que. 6 mil, 7 mil. Agora já está beirando os 10 mil funcionários. Na sua época a folha não era 62 milhões de reais todo mês. 62 milhões é bastante dinheiro, Fausto. Você que é um cara dinheiro. Aí que transita bem no Banco Central. É bastante dinheiro. Que coisa, hein? Então vem aí pela frente, viu, meu caro Leozinho, que está dando risada ali, e assim é que vai ser. Para finalizar, o que você diz para nós, cascavelenses, sobre o ciclo que está aí e o que vem pela frente? Política? Porque é ligado a tudo. Na geral, se você falar em... geral, hoje o Brasil tá vai passar por uma dificuldade muito grande no comando do presidente Lula. Eu não vejo isso... eu não consigo entender como um presidente eleito não consegue sair na rua. E o presidente que perdeu a eleição, quando sai, leva multidões atrás. Uma coisa está errada. O judiciário parar de tomar essas atitudes de perseguição. Legislar. E perseguição política também. Então, às vezes desanima, Miguel. Às vezes eu sinto que... O povo diz assim nas pesquisas que tem 50%, 60% do eleitor que ainda não está nem aí e tal. Eu acho que isso é muito exagerado, mas pelo que eu estou ouvindo, você concorda? Eu concordo. E é grande o número. Que vão, aquilo que eu falei, que vão esperar lá na frente. Lá no debate, eles vão definir, aí eles vão começar a conhecer os candidatos, e aí que vai começar qualquer tipo de pesquisa ter uma leitura melhor. Muito bem. Obrigado, Fausto, pela sua vinda até aqui. Agradeço a oportunidade. Não vamos demorar muito para chamá-lo de novo, para comentar as coisas da cidade, né? Não tem problema. Como nós estamos chamando todo mundo democraticamente, viu, Leozinho? Já chamei de novo o vice-prefeito, prefeiturável do PL, Renato Silva, já o 6º ou 7º convite. Estou me agarrando no terço com o empresário Rubens Bial, que é um dos coordenadores da campanha do Renato, para liberar o Renato para vir aqui, para conversar com a gente, né? Então, já também reiteramos o convite ao prefeito Leonaldo Paranhos para vir aqui. O prefeito, até o momento, preferiu não vir. O prefeito está preferindo mandar os advogados da prefeitura trazer aqui representações, direito de resposta. Daqui a pouco vem o advogado e fala, olha, daqui a pouco vai vir um negocinho meio difícil e tal. Então, eu acho assim, o prefeito já judicializou, vamos dizer assim, a questão da conversa dele aqui com o nosso Preto no Branco. Despretensioso Preto no Branco, modesto Preto no Branco, mas assim com uma questão bem definida, até pela característica moral, pessoal dos seus fundadores aqui. Está ali o Leozinho Rigon, está lá o Jadir Zimmermann e depois os demais companheiros aí. Então, estamos respeitando o que pensa o nosso alcalde, o prefeito municipal, mas a cadeira está à disposição. Não precisa trazer advogado, não precisa botar o jornal na justiça e tal, para vir aqui, sentar e dizer, vocês estão falando coisa errada, disso. É o que nós estamos já desde o início oferecendo para o senhor prefeito Leonaldo Paranhos, o reeleito, e ele até o momento não quis. Um abraço, Anderlei. Obrigado pelo espaço. Parabéns, Léo, parabéns, Miguel, por ter esse espaço de... Democrático. Um abraço e até a próxima. Até mais.